Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. E aí, Júlio, tudo certo? Tudo certo, como é que está essa incrível Porto Alegre? Tá bem, tá muito bem Porto Alegre. Eu tô preocupado hoje que temos nosso primeiro convidado do Além Mar de Portugal. Além Mar. Isso me preocupa bastante com esse meu português completamente ridículo que é. Eu fico com vergonha. Então, assim, se brasileiros já notavam que eu falava errado, imagina um português. André Azevedo Alves, muito bem-vindo. Olá. Tudo certo? Como é que tá por aí em Portugal? Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. André, me confirma o seguinte, eu tenho a impressão de que muitos dos meus amigos esquerdistas se mudaram para Portugal. É verdade isso? Tem muito esquerdista brasileiro indo incomodar em Portugal? Olha, eu não tenho notado. Não tem notado? Não tenho notado. Ouvi mais da parte do Brasil, gente ameaçando que ia fazer isso antes da eleição e logo depois da eleição aí no Brasil, mas não tenho a reportar um fluxo anormal de migração aí do Brasil depois da eleição. Portanto, não sei se houve muita gente assim a cumprir essa promessa, mas só fazendo estatística mesmo. Interessante porque dentro da minha pequena amostra, da minha timeline, assim, tem vários brasileiros conhecidos meus morando em Portugal. Assim, então, para mim parece, dentro de uma amostra insignificativa, né, insignificante, parece que alguns brasileiros foram para aí, mas geralmente os meus amigos não são uns esquerdistas, são só pessoas que encheram o saco do Brasil, assim, são mais amigos do... É que o Fux tem muito amigo esquerdista também. Também a amostra do Fux é completamente pesada. Eu tenho muito amigo também de direita, tem de tudo um pouco. Mas eu notei isso porque eu vi que teve protesto da Marielle Vive ano passado, aí em Portugal e tal. Foi pouca gente, né? Entendi. Não creio que tenha, enfim, também não tenho um conhecimento profundo disso, nem fiz estudo. Tem muitos brasileiros vivendo em Portugal e são muito bem-vindos, mas não noto que haja um padrão diferente do que existia antes da eleição, ou seja, não tem aí muitos refugiados políticos que tenham passado o Atlântico. O que eu penso é o seguinte, como é importante aprender a falar inglês, né? Porque se o cara quer fugir do Brasil e não fala inglês, ele só pode ir para Portugal ou ir para África, tá ligado? Não tem muita opção. Então, que você que não fala inglês, daqui a pouco o Tapa vai estar vendendo cursinho de inglês para quem quiser fugir do Brasil. Não dá muita opção, não. Desse primeiro papo introdutório, já me veio várias perguntas que eu já fiquei com vontade de fazer para ti. Mas antes de te fazer essas perguntas, vamos te apresentar para o nosso público, né? André Azevedo Alves é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, mestre em Ciência Política pelo IEP, UCP e doutorado em Government pela London School of Economics e Political Science. É atualmente professor auxiliar na Universidade Católica Portuguesa, é coordenador científico do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos em Lisboa, docente nos programas de licenciatura, mestrado e doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais do IEP, UCP. Desde 2011 é membro da Mont Pelerin Society. Isso é um parênteses aqui, né, Fux? Eu acho que é o primeiro membro da Mont Pelerin que a gente faz a entrevista, né? Pois é, eu realmente não sei, acho que sim. André, quando é que a gente recebe o nosso convite aqui no Tapa? Só deixa eu terminar o currículo dele. É autor de dezenas de publicações nas áreas de economia, políticas públicas, filosofia, política e ética. Filosofia, política e ética. Muito bem-vindo, André. Obrigado. Sobre a Mont Pelerin, eu não estou autorizado a divulgar como é o processo de Sério? adesão, mas secreto? Acho que não é secreto, mas a Mont Pelerin tem desde a fundação uma regra que a própria lista de membros não é pública.
Portanto, os membros que querem divulgar que são membros podem fazê-lo, mas se forem no site não tem uma lista, portanto as pessoas também não são obrigadas a divulgar, isso mais não por secretismo, mas porque, por exemplo, como vocês podem imaginar, se um cara é membro da Montpellier e é chinês, é uma situação que pode ser um pouco complicada para ele, não em Portugal, não no Brasil, não em Espanha, não em Inglaterra, Estados Unidos, mas em alguns contextos pode ser um pouco complicado, e daí que desde o início, quando a seguir à Segunda Guerra Mundial, Hayek e outras pessoas fundaram a sociedade, houve esta preocupação de, para quem sentisse que fosse um problema, ou que tivesse um risco pessoal ou profissional, não ser público, não é? Mas, para quem não conhece, explica para o nosso público, André, o que é a Montpellier Society? Quem estiver a ouvir for googlar, há uma probabilidade grande de encontrar teorias da conspiração. Portanto, é bom mesmo explicar. A Montpellier Society é basicamente uma associação de liberais, no sentido clássico, liberais clássicos, que foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial por iniciativa do Friedrich Hayek e de alguns outros liberais influentes, economistas e filósofos, etc. No final da Segunda Guerra Mundial, estavam preocupados com o avanço das ideias socialistas e com o risco, o perigo de, nomeadamente, o comunismo poder se tornar dominante também no mundo ocidental, não é? E então eles fundaram essa sociedade, inicialmente com poucas dezenas de membros. O primeiro encontro foi na Suíça, em Montpellier, daí o nome Montpellier Society, portanto foi o local do primeiro encontro. Nos fundadores tiveram Hayek, Karl Popper, Ludwig von Mises, Frank Knight, da Escola da Universidade de Chicago. Portanto, conjunto relativamente abrangente, mas unido por essa tendência liberal, uns mais conservadores, outros menos conservadores, mas uma tendência liberal. E depois, desde aí, foi crescendo, portanto, foi tendo encontros. Os encontros também não são, em geral, abertos ao público, para os membros poderem debater, mais uma vez, sem medo de represálias e para a discussão poder ser mais aberta entre eles, e foi-se alargando, e hoje tem algumas centenas de membros de muitos países do mundo. O país que tem mais membros é os Estados Unidos, como seria de esperar, mas é bastante abrangente, não é? Portanto, agora depois tem inclusivamente tem havido ao longo principalmente das últimas décadas, dos últimos 15, 20 anos, há um conjunto de artigos e até de livros que colocam a Montpellier como um ponto central numa conspiração, um conjunto de conspirações direitistas, etc. Se há disso, eu nunca tive experiência de participar nesse tipo de atividade. Portanto, é essencialmente um fórum, e depois tem também a vantagem que os membros sabem quem são os outros membros e, portanto, por exemplo, se imagina, eu vou na Finlândia, né, e quero ter alguma informação sobre a situação local, ou as universidades, ou a política local, posso entrar em contacto com um membro finlandês, ou ele comigo, se for ao contrário. Sabemos que, à partida, partilhamos algumas ideias e alguma afinidade, e, portanto, funciona também como uma espécie de diretório para os membros, para contactar, de rede, para contactar com outros membros, não é? Mas basicamente é isso, e eu diria até que, provavelmente, embora só sou membro desde 2011, portanto não sei dizer muito mais para trás, mas a minha ideia é que já foi mais ativa do que é hoje. Ou seja, hoje tem um conjunto, enfim, hoje dá para falar, por exemplo, de um lado para o outro do Atlântico e gravar um podcast, não é? Que não dava em 1947, e há muitos outros fóruns também de discussão, em muitas outras organizações, e, portanto, acho que deixou de ser um ponto tão central como foi no passado, não é? Hoje tem mais também um elemento um pouco de prestígio e associado, mas não tanto de atividade muito, muito intensa. A Montpellier foi aquele local onde teve aquela famosa frase do Mises para os outros liberais do recinto, que era "You're all a bunch of socialists", não, são um bando de socialistas. Que quem reclamou dessa frase foi o Friedman, né? Não, ele falou pro Hayek também. Foi pro Hayek? Todo mundo. Era todo mundo. Aí tu não tava lá, né, André? Tu entrou só em 2011. Não. Na perspectiva do Mises era para todo mundo. Aliás, ele terá falado isso na Montpellier, mas não foi só na Montpellier, quer dizer, ele em várias circunstâncias tinha essa... Para o Mises não era uma conspiração radical, como não era sequer liberal o suficiente. Mas é interessante
referir isso porque um dos aspectos que há, enfim, que se nota na Mont Pelerin e que de alguma forma também atravessa o movimento liberal clássico em sentido lato, é que há também, de facto, desde sempre esta tensão entre os ideólogos mais puros, digamos assim, pessoas que estão mais focadas nas ideias e menos na atividade política concreta, e depois, por outro lado, pessoas que, por exemplo, estão envolvidas na política, e a política necessariamente envolve compromissos, não é? Portanto, quer dizer, se pensar, por exemplo, na situação agora do Brasil, não é? Se eu for um liberal mais, enfim, afastado da ação política e mais purista, é muito fácil eu me distanciar e achar um monte de coisas no governo, no presidente Bolsonaro que eu não gosto e que eu odeio, não é? E tanto quanto eu percebo, quer dizer, isso também está, mesmo no caso do Brasil, está-se passando um pouco, ou seja, tem pessoas que estão mais pragmáticas e que dizem, ok, não é perfeito porque nunca pode ser perfeito, mas vamos colaborar porque é melhor que o PT, né? Portanto, e tem pessoas que, pela razão A, B ou C, chegam um momento e dizem you're all a bunch of socialists, não é? Portanto, e saem fora da sala e dizem não quero. Portanto, de alguma forma, acho que essa frase do Mises também evidencia isso, não é? O Hayek teve um pouquinho a postura oposta, que foi aliás, aquilo levou a criar a Mont Pelerin, que era tentar trazer pessoas com ideias diferentes, mas com uma inclinação geral comum, não é? Portanto, inclusive de Chicago e austríacos, economistas e filósofos, pessoas de diferentes países, quer dizer, ordoliberais da Alemanha e libertarians e conservatives do Reino Unido e dos Estados Unidos, não é? Que em muitos aspectos também diferem, e tentar pô-los a colaborar. Claro, pois há sempre esta tensão, quem está mais focado em termos puros nas ideias tem mais tendência para entrar em ruptura e para dizer, ok, não falo com você, não é? André, eu tenho uma dúvida, assim, agora já entrando dentro do nosso papo, assim, entrando dentro da percepção que o Brasil tem na Europa, assim, eu tenho algumas dúvidas e principalmente quando a gente falou ali no início, o Paulo citou a Marielle, né? E você, como tem bastante contato com o Brasil e é da sua área política, então provavelmente você sabe quem é Marielle, o que aconteceu, o caso Marielle, blá 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 blá. Mas dentro do mainstream, dentro da conversa padrão, o eleitor médio português sabe quem é Marielle? Sabe o que é esse caso? Esse caso eles conseguiram capitalizar bastante fora do Brasil? Eu diria que não sabe. Ou seja, no momento em que há um protesto ou em que sai a notícia, ela tem algum impacto, portanto, o eleitor médio pode prestar alguma atenção, mas acho que se você perguntar hoje para o eleitor médio em Portugal e mais ainda para o eleitor médio em Espanha ou Inglaterra ou França ou o que seja, quem foi e o que se passou com a Marielle, eu acho que a maior parte não vai saber dizer. O que não quer dizer que várias notícias e casos como o da Marielle não ajudem a reforçar uma opinião negativa sobre o Bolsonaro e sobre a situação política no Brasil. Mas acho que é mais, se calhar o eleitor médio tem, e isso acho que podemos dizer que é verdade, é uma percepção negativa sobre o atual presidente do Brasil e a atual governação do Brasil, mas em termos de casos concretos, provavelmente, quer dizer, eles vão se sucedendo e não há propriamente um conhecimento fundo, caso a caso, mesmo em Portugal, não é? Portanto, também porque, reparem, da mesma forma que no Brasil, muito provavelmente pouca gente presta atenção para o que se passa fora do Brasil, não é? Sim. O eleitor médio, mesmo se passa na Europa. Portanto, há uma ideia geral, as coisas estão indo bem ou estão indo mal, o presidente é bom ou mau, mas não tanto um conhecimento em termos de pormenor, caso a caso. Tá, mas o Bolsonaro tá na mídia aí, né? Bolsonaro sim. Ou seja, tem com alguma regularidade, especialmente em Portugal, porque naturalmente há uma ligação ao Brasil maior do que noutros países europeus. Portanto, noutros países europeus é uma coisa mais excepcional, não é? Sim. Mas em Portugal, eu diria que uma semana típica haverá 1-2 notícias que são tipicamente falando quão mal as coisas estão indo, não é? Portanto, o ministro se demitiu, demitiu o ministro da Educação, o ministro não sei o que falou que o presidente não sabe, o filho... O fogo da Amazónia. O fogo da Amazónia, aí foi até mais em termos europeus, não é? Agora a questão muito mais recente ainda, o filho, o Eduardo, creio, que foi visitar o pai, portanto, com a arma e tal, portanto, aquela coisa, depois essa imagem passou em todo lado para dizer que isso é uma barbárie e tal, portanto, sim. Mas lá está, quer dizer, mas são aquelas notícias que passam, provavelmente aqui por uns meses já ninguém recorda essa notícia, mas
o que ajudou foi a reforçar a percepção geral de que as coisas estão mal, não é? Portanto, são a percepção negativa. Acho que o caso da Amazónia foi um pouco diferente, porque aí teve um impacto maior, não é? Até em termos internacionais, da União Europeia, porque aí ligou também com as preocupações agora ambientalistas e portanto, aí aí acho que foi um pouco diferente, não é? Claro que depois há também uma reação, em termos de mostrar, por exemplo, em termos de incêndios, de fogos, que eles já vêm muito de trás e que houve governos anteriores em que houve até mais área que ardeu, etc. Depois há uma discussão que se gera em torno disso, não é? Mas aí teve um impacto um pouco maior. O registro normal é ir havendo pequenas notícias, quando não são casos tão impactantes como a Amazónia, ir havendo pequenas notícias geralmente negativas e muitas vezes mostrando inabilidade, não é? Ou seja, mostrando, olha como o cara não sabe falar, ou como ele reagiu assim para a imprensa. Passa também muitas vezes, aqueles episódios com jornalistas, não é? Quando o Bolsonaro está falando, criticando jornalistas, etc. Isso acontece também. Isso é semelhante ao que acontece nós aqui no Brasil, recebemos notícia de Trump e do Boris Johnson. Basicamente isso. A gente só recebe notícia de atrapalhada. A gente não recebe nenhum outro tipo de notícia dentro da mídia padrão, né? Isso falando mídia padrão, a grande mídia. Não tem nenhum outro tipo de notícia que venha. Sim. Se o Trump tropeçar e cair na calçada, isso vai virar notícia, assim. Mas isso entende-se, né? O papel da mídia, o negócio dela é vender problema, é vender o que está acontecendo de errado e tal. Já abriu um jornal e disse isso, e a primeira página é só notícia boa? Não existe isso. Seria o papel também. Seria o papel da mídia. Porque assim, na época do Obama, eu não recebia nada de notícia ruim do Obama. Não, é verdade. Esse é o ponto que eu queria comentar até. Tipo, o que tu acha, André, em relação a isso? Porque muitas vezes me parece que as falas do Bolsonaro, do Trump e tal, são notoriamente muito mais escandalizadoras do que as falas de políticos tradicionais, mas os atos deles são todos meio parecidos. Isso aqui, tipo, o fato de um falar coisas asquerosas faz com que as pessoas tenham muito mais raivas, mas os atos deles todos, que deveriam dar raiva em todo mundo, ao meu ver, eles não se importam tanto. O que tu acha disso? Concordo. Deixa só voltar atrás um pouquinho ao que o Júlio falou. Acho que a comparação com o Boris Johnson e o Trump é muito boa, ou seja, é um pouco o mesmo registro, que tem notícia no media mainstream muito centrada na figura, não é? Portanto, e normalmente tem atrapalhada da figura, seja atrapalhada real ou imaginária, mas por exemplo, no Trump tem muitas vezes notícias com base nos tweets, não é? Olha o que o cara escreveu no Twitter, que barbaridade, etc. Boris Johnson, quando tem protesto contra o Boris Johnson, tem muitas vezes notícia passando só o protesto, não é? Portanto, claro que o protesto tem sempre, não é? Pronto. Agora, para pegar também no que o Paulo falou, acho que também, para ser justo, é verdade que eles próprios também ajudam um pouco isso, não é? Ou seja, quer o Bolsonaro, quer o Boris Johnson, quer o Trump, mesmo que, como você falou, a ação política muitas vezes, em muitos aspectos, não seja muito diferente, mas a postura como os mídia, a forma como falam, a forma como discursam, ou como tweetam, no caso do Trump, é bastante provocadora. E eu acho que da parte deles, talvez mais até do Trump e do Bolsonaro, do Boris Johnson tenho mais dúvidas, que a situação também no Reino Unido está mais confusa ainda, portanto, aí tenho dúvidas até que ponto aquilo tudo é planeado ou não. Mas acho que no caso do Trump e do Bolsonaro também há uma parte que é estratégica, ou seja, me parece que o Trump e o Bolsonaro, até certo ponto, não se importam e querem ter grande parte da mídia contra eles, ou seja, porque isso serve para dizer para a base de apoio, depois pelas redes sociais e por outras formas, estão vendo, eles estão todos contra nós, não é? Portanto, o Bolsonaro deve referir mais vezes a Folha de São Paulo do que refere a oposição, não é? Portanto, eu acho que aí também há um ponto de, ok, já que vocês vão ser contra mim, então eu, em vez de tentar que vocês não sejam contra mim, que vocês seriam sempre, eu vou aproveitar isso, não é? Vou capitalizar, não é? Portanto, e de cada vez que há esses ataques, eles ajudam a reforçar a narrativa que é o Trump ou o Bolsonaro contra o mainstream, que dá também para a base de apoio, que é algo importante em política, para dizer eu sou um de vocês, portanto, eu não sou um membro da elite governante e por isso eles não me aceitam, não é? Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você?
E é interessante isso, né, André? Como na política a lógica é sempre isso, né? Nós versus eles. Nós somos os bons, eles são os errados, e isso por todos os lados, né? Por que tu acha que isso é uma característica tão inata da política? Qual é a ferramenta de incentivos que provoca isso? Essa é uma pergunta complicada. Ora bem, eu acho o seguinte. Primeiro, se está certo, quer dizer, a política necessariamente é um jogo competitivo, não é? Portanto, há uns que ganham, outros que perdem. Portanto, não é... Se nós aqui, em vez de estar a debater, estivéssemos a concorrer para um cargo qualquer político, eu mesmo que concordasse com o que o Paulo falou, ia tentar dizer que não concordava e que tinha falado bobagem e que não sabia, que não estava preparado, etc. Porque faz parte da regra do jogo, não é? Portanto, há uma parte que é necessariamente nós contra eles, não é? É uma disputa pelo poder, uma concorrência pelo poder e, portanto, isso até certo ponto é inevitável. E depois eu acho que também é um pouco da natureza humana, quer dizer, nós, mesmo antes de termos eleições, democracias, etc., nós temos milhares e milhares de anos vivendo, e o Hayek escreveu também sobre isso, em pequenas sociedades tribais, não é? Em que somos nós contra eles, fechados, não é? Portanto, os meus, e quem tem estado ao meu lado faz sempre bem e eu ajudo, e os outros que são o mau, o inimigo, etc. E, portanto, eu acho que isso, dá para ver isso não é só na política, dá para ver, por exemplo, no futebol, não é? No desporto. Quer dizer, nós temos esse tribalismo também, quer dizer, tem coisas, por exemplo, no desporto, no futebol, que são completamente irracionais e que não dá para pensar como é que isso acontece por causa de uns jogadores ali chutando uma bola, não é? A coisa racional que tem no futebol, eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho que a única coisa racional que tem é que se a bola entrar no gol, é um gol. Eu acho que a única coisa racional que é possível. O resto é tudo irracional. O resto não tem lógica nenhuma dentro do futebol. Eu acho que a paixão... Mas é paixão ligada a esse tribalismo, não é? Ou seja, nós temos uma necessidade, para além da política, de pertencer a grupos que sejam relativamente fechados, homogéneos, não é? E os grupos fechados e homogéneos se definem, em parte, por oposição a outro, não é? Portanto, há sempre essa procura de nós somos os bons e os outros são os maus. Depois, na política, por ser um processo competitivo, isso é reforçado ainda, não é? Mas dá para ver que, por exemplo, no caso do Bolsonaro, do Trump, do Johnson, isso acontece dos dois lados, não é? Ou seja, do lado de quem está a governar é a oposição, os mídia, portanto, é uma frente unida contra nós, que estamos tentando fazer o bem, e do lado de quem está contra está quase o diabo, está o demónio no poder, e nós temos que fazer tudo para tirar o cara de lá. Portanto, não é contexto muito favorável para análises equilibradas, não é? Portanto, nem para análises com nuances ponderadas, dizer, não, tem isto de bom, tem isto de mal, quer dizer, o que você vai tender a ver é dizer, não, está tudo bem, está tudo mal, ou com pouca nuance, não é? E é engraçado porque as pessoas encaram o capitalismo como um sistema de competição, né? Até já falei no outro episódio aqui, na verdade, ao meu ver, o capitalismo é muito mais um sistema de cooperação social do que de competição, né? A ponta da competição entre as empresas e indivíduos pela venda para o consumidor é a etapa final do processo. Antes já existe toda a cooperação entre donos da empresa, proprietários, enfim, quem tem conhecimento, fornecedores, toda uma rede de cooperação para entregar aquele produto, né? Que no final vai ser competitivo com outra empresa, né? Mas é um sistema de cooperação social. Já a lógica da política é assim de zero sum, né? Soma zero, é eu ou ele. E daí tem pessoas que querem que o sistema, na verdade, de escolha de tudo na nossa vida seja feito através dessa política, que é zero soma, né? Então, tentando limpar todo o preconceito à volta, né? A gente poderia dizer, bom, o capitalismo é um sistema de mais cooperação do que o sistema da política. Da política é isso. Tomamos o poder, agora são os nossos amigos que mandam, não? Acho que essa é uma excelente forma de ver o capitalismo. E voltando ao Hayek, não quero falar demasiado do Hayek, mas ele também explica bem isso na passagem da sociedade tribal para o que ele chama a sociedade aberta, não é? E o que ele define como a sociedade aberta, ou a grande sociedade aberta é mais uma expressão do Popper, peço desculpa. Ele usou Open Society e Great Society, mas a ideia é basicamente a mesma, é que o capitalismo, o livre mercado, nos permite sair da esfera tribal e cooperar com pessoas que nós normalmente estaríamos a tentar matar, não é? Ou seja, se pensarmos, para pegar no que o Paulo falou, o capitalismo coloca um chinês a cooperar com o cara na Califórnia, não é? A política quase necessariamente coloca os dois em conflito, não é? Enfim, estou a simplificar, a coisa não é tão simples assim, mas a essência é um pouco isto, não é?
querer mais política, como o Paulo estava a falar, querer que tudo seja definido pela política, não é favorecer a cooperação, é aumentar a área de conflito, não é? É pôr todo mundo do tal zero-sum game, não é? E para ti, André, existe necessidade de decisões, de algum tipo de decisão na esfera política? Para mim, sim. Não sou You're all a bunch of socialists. Obrigado. Aceito o epíteto socialista aí. O Mises provavelmente diria. O Mises também não era anarquista, mas não, eu acho, enfim, não gosto muito de classificações, mas me considero um liberal clássico ou liberal conservador. Portanto, eu acho que há atividades que devem estar na esfera política e que precisa ter na esfera política. Acho que há um papel para o Estado, acho que esse papel deve ser limitado e acho que há um risco permanente de o Estado se expandir em demasia e restringir a liberdade. Mas acho que isso é algo que, enfim, que tem que ser gerido e não estou persuadido que seja possível ter well-ordered society, uma sociedade bem ordenada, sem qualquer papel para o Estado, ainda que em teoria a ideia me seja apelativa, e conheço a literatura anarcocapitalista bastante bem, mas devo dizer que há um conjunto de problemas aí que eu não considero que haja respostas satisfatórias, não é? E portanto aí sigo na minha posição de liberal clássico, liberal conservador. Aqui nós dois, André, somos anarcocapitalistas, né? Então, mas hoje o tema da entrevista não é esse, então a gente não vai te incomodar com isso. Como cientista político, né? Eu queria a tua análise do que está acontecendo na Europa em relação, por exemplo, ao Brexit, tá? Para quem está de fora e está acompanhando. Dá um geral para nós e a tua visão sobre o assunto. Certo. Ora bem, o Reino Unido, né, tem, desde a sua adesão à União Europeia, sempre teve uma posição um pouco ambígua, não é? Portanto, a União Europeia sempre foi bastante impopular no Reino Unido, mais do que noutros países da União Europeia, e houve um conjunto ao longo dos anos de passos na União Europeia, por exemplo, o euro, a moeda única, de que o Reino Unido foi ficando fora, não é? A mesma coisa, por exemplo, com a livre circulação de pessoas, tem livre circulação com o Reino Unido, mas com mais restrições, com algumas restrições que não tem na maior parte dos países da União Europeia, chamados espaços Schengen, onde, por exemplo, você não precisa mostrar sequer passaporte nem cartão de identidade, não é? Se eu for no Reino Unido, tenho entrada livre, mas preciso mostrar passaporte ou cartão de identidade. Portanto, sempre teve algumas particularidades e algumas reservas. Quando o David Cameron, primeiro-ministro na altura, convocou o referendo, todo mundo achava, ou pelo menos todo mundo não, mas enfim, nas elites políticas, incluindo o próprio Cameron, que a opção do Brexit não iria ganhar o referendo, não é? Portanto, ele se sentiu pressionado a convocar o referendo em grande parte pelo interior do próprio Partido Conservador, pela ala mais à direita do Partido Conservador, mais anti-União Europeia, e apesar dele próprio não ser a favor da saída da União Europeia, acabou convocando o referendo. E depois com a dinâmica que se gera nos referendos, e muitas vezes geram dinâmicas que depois não são previsíveis de início, acabou ganhando o Brexit, portanto a opção de sair da União Europeia, e se gerou o problema que temos tido, este processo que está difícil de ter um fim, e a que vimos assistindo nos últimos anos, não é? Em que basicamente o Reino Unido não consegue chegar a um acordo com a União Europeia sobre os termos da saída, não é? Porque é que precisa de um acordo? Estando dentro da União Europeia, há um conjunto de políticas e de financiamentos que estão integrados, não é? Para sair precisa, em princípio, de estabelecer como é que isso vai ser desmontado e quais são os termos, por exemplo, de comércio, de circulação de pessoas, etc., que vão vigorar a seguir. Não havendo acordo, o tal célebre no deal, não é? Portanto, basicamente é uma situação de grande incerteza e potenciais problemas, não é? Ou seja, no dia a seguir a uma saída sem acordo, há um conjunto de coisas que podem correr muito mal, até mais para o Reino Unido que para a União Europeia, porque a União Europeia é uma zona com 500 milhões de pessoas, o Reino Unido, apesar de ser uma economia importante, é pouco mais de 10% em termos de pessoas, 20% em termos de produto económico, e portanto há um conjunto de coisas que podem correr mal e que ninguém sabe muito bem até que ponto podem correr mal, não é? Ao mesmo tempo, dentro do Reino Unido, ao longo deste período, desde o referendo, se gerou uma dicotomia entre quem é favorável ao Brexit e que tem um discurso muito anti-elites políticas, muito no sentido de concretizar a vontade popular, expressa no referendo, e por outro lado, uma grande parte
das elites políticas instaladas que também não souberam dar resposta. E daí, por exemplo, o papel que o Nigel Farage teve, e agora recentemente a criação foi quase instantânea do Brexit Party, foi um novo partido, basicamente o único assunto na plataforma é tirar o Reino Unido da União Europeia, portanto cumprir a decisão do referendo, não é? E que rapidamente teve um grande apoio, que em parte levou a que o Boris Johnson chegasse à liderança dos conservadores, não é? Porque dentro do Partido Conservador as pessoas começaram a ver ou nós deliver Brexit, não é? Portanto, ou nós cumprimos o Brexit, ou se calhar desaparecemos para o Brexit Party vai tomar o nosso eleitorado, não é? E chegamos à situação que estamos agora, de grande incerteza e de impasse, porque nem tem acordo, nem tem uma maioria no Parlamento a apoiar a saída sem acordo, não é? Portanto, temos esta situação paradoxal que o Parlamento votou maioritariamente que o Primeiro-Ministro não pode sair sem acordo, e o Primeiro-Ministro diz que, se não conseguir acordo, que quer que o Reino Unido saia, não é? Portanto, a partir disto só pode ser resolvido, ou tentar ser resolvido, com novas eleições, não é? Mas que também ninguém sabe exatamente o que é que vai resultar daí. E esse sentimento, tu falaste ali no início, que o Reino Unido sempre teve uma característica diferenciada dentro da União, né? Ele sempre foi um país com uma classe um pouco diferente. Ok, ele tem essa natureza, mas existe a possibilidade desse sentimento de saída ocorrer para outros países da União? É uma boa pergunta. Eu acho que há uma parte significativa da elite dirigente alemã e em Bruxelas, da União Europeia, que tem esse receio e que, em parte por isso, é que está também a dificultar ao máximo o processo negocial com o Reino Unido. Ou seja, o que me parece é que a posição dos dirigentes europeus, onde a Alemanha tem um grande peso, né, que é o país com mais peso na União Europeia neste momento, a posição é um pouco: vocês querem sair, vão sair, mas não vão ter uma vida fácil, não é? Portanto, nós vamos... ou vão ter um mau acordo, ou não vão ter acordo, a vida não vos vai correr bem, não é? Ou pelo menos no que depender de nós, não vos vai correr bem. Eu acho que há aí um pouco o receio de que, se o Reino Unido sair e as coisas corressem bem, e passado 10 anos ou 15 anos a economia estivesse bem, a sociedade estivesse bem, podia noutros países, nomeadamente países do norte da Europa e países onde a influência inglesa é maior, se gerar norte e leste da Europa, se gerar, em alguns casos, um efeito semelhante. Eu creio que esse risco não é muito grande. Se olharmos para os estudos de opinião, para os inquéritos de opinião, nos últimos anos, na maior parte dos países, mesmo que haja insatisfação com alguns aspectos da União Europeia, a larga maioria do eleitorado é a favor da permanência. Quer dizer, mesmo na Grécia, que teve todos os problemas na última década que teve, sempre teve uma maioria a favor da permanência na União Europeia, não é? E, portanto, eu não creio que esse seja um grande risco. Creio até ao contrário que pode haver um risco maior de gerir mal o processo da saída do Reino Unido e de até essa má gestão do processo gerar a prazo mais problemas para a União Europeia do que geraria uma saída em bons termos, não é? Dentro da Europa Ocidental, a parte mais tradicional da Europa, ao ponto de vista nosso daqui, o ponto de vista do Ocidente, provavelmente seja o maior período de paz que esteja vivendo, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acho que né? O maior período de paz. Esse é um argumento que é muitas vezes utilizado, e eu devo dizer que vejo alguma força nesse argumento. Ou seja, óbvio. Eu não atribuo a paz, as 7, 8 décadas de paz, só à União Europeia. Acho que isso será, quer dizer, não faz sentido falar só à paz porque é a União Europeia. Agora, olhando para a história europeia dos últimos séculos, olhando para a primeira metade do século XX, que foi particularmente sangrenta e particularmente brutal, não é? 2 guerras mundiais em pouco mais de 2 décadas, não é? E um número enorme de conflitos associados. E eu tenho aí, e se calhar aqui é mais a minha inclinação conservadora do que a liberal a falar, eu tenho uma certa inclinação para dizer alguma coisa está funcionando bem, não é? Não quer dizer que esteja funcionando na perfeição. Portanto, acho que tem muitas coisas más na União Europeia e funcionando mal. Mas alguma coisa está funcionando bem. Porque se consegue ter a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, que durante grande parte da história europeia passaram o tempo em guerra uns com os outros, e se consegue ter uma situação pacífica, eu tenho alguma reserva e tenho algum receio de estar a alterar drasticamente a situação quando não vejo uma razão forte para isso. Para mim, isso não é necessariamente uma razão para ser contra o Brexit. Portanto, eu acho que
O Reino Unido pode perfeitamente sair e a União Europeia continuar. A União Europeia começou sem o Reino Unido, durou muitos anos sem o Reino Unido, e desde que o Reino Unido entrou, alargou-se para muitos outros países, portanto, não vejo que a presença do Reino Unido seja fundamental, mas leva-me a ter algum medo de alterações dramáticas, e confesso que não simpatizo muito com o discurso que se vê em alguns movimentos populistas de esquerda e de direita na União Europeia de é preciso alterar drasticamente tudo, não é? A situação não é perfeita, mas acho que há várias coisas bem, digamos assim. Mas tu não acha, André, que a União Europeia, e eu concordo com a tua análise, de que não tem como negar de que a Europa está em paz há décadas, né? Que é uma coisa que historicamente não era o caso. Mas tu não vê o risco de um governo centralizador, cada vez mais centralizador, como é a natureza dos Estados, né? Na União Europeia, puxando poderes para si, dividindo cada vez mais, né? Diminuindo o poder dos governos supranacionais, e isso, na verdade, vai gerar talvez um macro-governo que seja pior para os europeus no longo prazo? Vejo esse risco, acho que é o principal risco da União Europeia, e por isso defendo, ao contrário de muita gente que quer dar mais poderes ao Parlamento Europeu, mais poderes à Comissão Europeia, eu defendo um modelo que seja menos federalista e mais se quiser, uma confederação de Estados que mantenha a sua autonomia, independência, e que devem poder concorrer em matéria fiscal, em matéria de organização de várias políticas públicas, etc. Portanto, tenho bastante, na maior parte das áreas, sou bastante oposto à centralização e à harmonização, mas acho que o ponto de equilíbrio é não jogar fora todo o projeto, mas ao mesmo tempo tentar que o projeto não siga essa via, ou não siga demasiado. Enfim, sendo realista, vai sempre seguir, e é a natureza humana, e a teoria da escolha pública, public choice, nos explica que os políticos sempre procuram centralizar, sempre procuram mais recursos, sempre procuram mais poder. Portanto, também será irrealista dizer que não vai ter os caras na Comissão Europeia procurando mais dinheiro e mais poder. Mas que isso possa ser controlado e restringido, mas ao mesmo tempo preservando. E não é só a componente económica. Por exemplo, algo que para pessoas da minha geração e para os meus alunos mais novos que eu, parece hoje uma coisa adquirida, que é você poder circular entre 28 países da União Europeia sem ter que ter autorização prévia, sem precisar de esperar, poder estar lá a residir, poder ir trabalhar para lá. Quer dizer, tudo isso, historicamente, na maior parte dos contextos, com poucas exceções, não é? Dentro de impérios, portanto, dentro de impérios acontecia, mas só nesse contexto, é algo que é relativamente extraordinário, não é? E, portanto, há um conjunto de aspectos económicos e não económicos que eu acho que, mesmo que o processo para chegar lá seja imperfeito e tenha riscos, e a política sempre é imperfeita e tem riscos, eu acho que é importante preservar. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Voltando para o tema da paz ali, que é um baita de um argumento que é difícil ser refutado, é muito forte, né? Ele é um argumento teórico e um argumento de fato, ele está ocorrendo. Existe que antes das grandes guerras, uma característica que ocorreu foi a militarização, né? Os países se armaram demais antes de uma guerra, porque tu não vai entrar numa guerra, não vai começar uma guerra sem ter armas. Então, eles se militarizaram bastante, tanto antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra e tantas outras guerras, os países sempre se armam antes de ir para a guerra. Hoje no mundo, são os dados que eu tenho, e talvez eu possa estar errado, mas até onde eu vi, hoje no mundo quem está se militarizando valendo muito é os Estados Unidos e China, né? Então assim, até inclusive eu vi um dado esse tempo que a Alemanha está com as forças armadas sucateadas, assim, eles não estão botando dinheiro nenhum em militar. Então aparentemente o fato de ocorrer uma guerra interna dentro da Europa, não sei como é que são os outros países, é muito difícil, assim, porque entre a Europa não vai ocorrer, só se vier alguém de fora. Mas aí tem os Estados Unidos que defende, aparentemente. Tem a OTAN que vai fazer esse papel. Tendo esse contexto, e se o que eu falei está a verdade, ele é uma verdade, existe algum movimento, algum discurso, alguma retórica interna dentro da Europa de que é possível ter uma militarização, ter uma guerra? Existe essa possibilidade? Existe esse discurso? Ou isso está completamente fora, assim? Eu acho que as questões de defesa, e a meu ver, infelizmente, praticamente saíram do discurso político europeu. Eu digo infelizmente, não por gostar de guerras, odeio guerras, não é?
mas porque, quer dizer, o mundo é um lugar, continua sendo um lugar perigoso, não é? E eu acho que o que se passou nas últimas décadas, especialmente desde o final da Guerra Fria, porque com a Guerra Fria era um pouco diferente, havia a União Soviética, havia os Estados Unidos, e portanto aí essa questão estava um pouco mais presente. Mas especialmente desde o final da Guerra Fria se gerou uma situação na Europa em que o discurso político muitas vezes parece uma coisa de fantasia, não é? Portanto, parece que há um conjunto de problemas no mundo que deixaram de ser problemas, não é? Ou seja, tem todos os políticos falando, por exemplo, das alterações climáticas, enfim, pode ter que é um tema importante, que merece discussão, enfim, mas ao mesmo tempo não falando, por exemplo, da ameaça da China, não é? Ou seja, quer dizer, está todo mundo preocupado com consequências ambientais que podem ser problemáticas daqui a décadas e ninguém fala de algo que pode ser problemático daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, não é? Ou pouca gente fala. E eu acho que isso, em parte, resultou de uma certa anestesia, de um certo adormecimento que resultou precisamente da OTAN. Ou seja, o facto de os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, essencialmente bancarem a defesa da Europa, não é? Levou a que, por um lado, os países europeus, e em especial os principais países europeus, tivessem que gastar muito menos, não é? O caso mais flagrante é mesmo a Alemanha, embora aí também haja razões externas. Ou seja, a Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, estava impedida de gastar mais, não é? Portanto, e o número de militares estava limitado, o número de meios militares estava limitado. Portanto, em parte também a Alemanha era objetivo dos Estados Unidos e das potências vencedoras que a Alemanha não se remilitarizasse. Mas isso é verdade também, ainda que em menor grau, para outros países europeus, não é? E mesmo, por exemplo, a França e o Reino Unido, que são potências nucleares, hoje em dia são potências nucleares, mas o arsenal nuclear está em larga medida não operacional, portanto são potências nucleares em parte ficcionais, não é? Portanto, em parte reais, mas em parte ficcionais, e isso resulta do tal adormecimento pela ação dos Estados Unidos. Não é por acaso, quer dizer, que o presidente Trump, uma das primeiras coisas que fez quando foi eleito foi dizer, mas porque é que nós estamos pagando a OTAN e vocês têm que gastar mais, não é? Não podemos ser só nós a gastar. Isso não foi uma novidade do Trump, ou seja, anteriores presidentes americanos, ainda de forma mais diplomática, já vinham nesse registro, não é? Porque, de facto, uma coisa é no contexto da Guerra Fria, há os Estados Unidos, há a União Soviética, e os Estados Unidos têm um interesse estratégico em preservar a Europa Ocidental fora da influência da União Soviética, não é? Outra coisa é, fim da Guerra Fria, a Rússia passa a ser uma potência regional, economicamente e demograficamente em declínio, não é? Portanto, deixa de ser uma ameaça global. Em termos geoestratégicos, os Estados Unidos passam a ter como principal concorrente e preocupação a China, e a partir do momento que a principal preocupação passa a ser a China, o foco passa a ser o Ásia-Pacífico, deixa de ser a Europa. Então aí você pode perfeitamente se perguntar porque é que nós estamos pagando a defesa da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal, que ainda por cima são países comparativamente ricos, não é? Em termos globais. Não é? E portanto, não são tão ricos quanto os Estados Unidos, mas são países no patamar superior de rendimento. Não é? E portanto, porque é que, no fundo, e há autores nos Estados Unidos que falam isso, com alguma razão, nas últimas décadas, o Estado Social Europeu, ou os Estados Sociais Europeus, têm sido parcialmente financiados pelo investimento na defesa dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos bancam as Forças Armadas e têm as bases espalhadas pela Europa e têm, enfim, pelo artigo 5º da NATO, a obrigação de defender caso algum membro seja atacado, não é? Claro que funciona também para os Estados Unidos, mas claro que a OTAN funciona verdadeiramente, quer dizer, ninguém deixa de atacar os Estados Unidos por Portugal ser obrigado a defender os Estados Unidos, não é? Agora, o contrário já é verdade, não é? O facto dos países europeus serem aliados dos Estados Unidos já tem um efeito real. E isso provavelmente não é uma situação sustentável a prazo. Mas tu acha, André, que tem a possibilidade de, se não fosse, por exemplo, esse artigo 5º da OTAN, tu acha que existiria alguma possibilidade da China, ou enfim, existir um conflito armado? A curto prazo não, mas volto ao que disse há pouco. Quer dizer, se olharmos para a história, o mundo é um local perigoso e eu acho que segue sendo um local perigoso. E a meu ver é preocupante se nós, porque durante décadas não temos conflitos generalizados, passarmos a achar que o mundo passou a ser um local seguro. Eu não acho que haja um risco a curto prazo, e acho que um dos efeitos que ajuda a que não haja um risco a curto prazo é até a integração do comércio global. Portanto, que
hoje todo mundo tem muito a perder com um conflito global. Agora, a natureza humana é o que é e, portanto, não tenho dúvidas que o facto de os Estados Unidos serem militarmente uma potência quase hegemónica tem sido um fator importante para a estabilidade global. E qual tu acha que é, então, o maior risco, André, para o Ocidente, digamos, em termos estruturais? Eu acho que o principal risco para o Ocidente, se calhar dividir em dois aspectos. Em termos externos, eu acho que é claramente a China e o que se vai passar na China. Portanto, eu não acho que a abordagem melhor seja ter uma hostilidade permanente frontal com a China. Acho que deve-se promover o comércio, deve-se promover o investimento, mas também, preferencialmente, em termos de reciprocidade. Quer dizer, por exemplo, a mim me faz bastante confusão que a principal elétrica em Portugal seja maioritariamente detida por uma empresa estatal chinesa, por uma elétrica estatal chinesa. Ou seja, nós privatizamos a principal elétrica portuguesa, não é? Que eu acho muito bem, quer dizer, não sou a favor que o Estado tenha, acho que não faz sentido nenhum o Estado estar a ter petrolíferas, elétricas, etc. Não é? Devem ser privatizadas e totalmente privatizadas. Agora, depois me faz alguma confusão que quem adquire uma posição maioritária seja uma empresa estatal chinesa e mais, que a China restrinja o investimento, ou seja, aquilo que a China faz noutros países você não pode fazer na China. Não é? Portanto, aí eu acho que também é preciso ter alguma, não necessariamente uma posição de restrição total, mas é preciso também não ter uma posição demasiado ingênua ou que deixe escapar as implicações geopolíticas, muitas vezes, desses investimentos. Depois, acho que há uma segunda dimensão interna, que talvez ainda seja uma ameaça maior do que a externa, que é a decadência do próprio Ocidente, não é? Ou seja, e aí acho que há vários aspectos económicos, e aí a minha principal preocupação é o estatismo, não é? Ou seja, acho que há o alerta de Hayek do caminho para a servidão, acho que continua sendo válido. Não percorremos, felizmente, esse caminho todo, exceto em alguns casos como a Venezuela, etc. Mas acho que esse risco segue lá, e, portanto, é um risco sempre permanente. E depois há um declínio também demográfico, não é? Portanto, os europeus, os ocidentais, em especial os europeus, não têm filhos ou têm muito poucos filhos e, portanto, isso é também um problema. E, portanto, acho que há um risco também interno que pode ser ainda mais significativo que o externo de uma certa decadência ocidental e decadência europeia. E o Banco Central Europeu, tu não acha que isso é uma das maiores ameaças que tem, de fator de desestabilização? Acho que depende muito de como você olha para a questão. Em geral, eu não sou adepto de bancos centrais em geral. Sou também favorável, havendo bancos centrais, a haver concorrência entre moedas. Ao mesmo tempo, olhando para a situação na União Europeia, se eu olhar para a política monetária da perspectiva de alguns países, onde incluo Portugal, Grécia, Itália, provavelmente a França, eu estou quase certo que se não fosse o euro, Portugal, Espanha, Grécia, Itália e mais alguns países já teriam quebrado. Ou seja, o governo português, os vários governos portugueses, espanhóis, italianos, gregos, etc., se nas últimas décadas tivessem política monetária própria, provavelmente teriam inflacionado brutalmente a moeda. Isto não me parece um argumento só por si que me deixe descansado com o Banco Central Europeu. Ou seja, dizer o Banco Central Europeu é menos mau do que seriam provavelmente bancos centrais de vários dos países que integram a zona euro, não me parece só por si um argumento forte. Mas, de facto, o que nós temos tido pode mudar e, se mudar, pode ser dramático, não é? E mesmo com as políticas que têm sido seguidas, não sabemos quais vão ser as consequências a médio prazo. Mas o que nós temos tido é uma política monetária relativamente moderada. Foi um pouco como se os vários países da União Europeia passassem a ter o Banco Central alemão, não é? Não parece um bom negócio para os alemães, né? É o que eu ia falar. Do ponto de vista da Alemanha, da Holanda, etc., pode ser mais duvidoso, ainda que o desempenho económico desses países tenha sido, na maior parte do período do euro, embora não agora, a Alemanha está com problemas de crescimento bastante graves neste momento, tenha sido positivo. Há o risco, que eu não ignoro e que para mim, enquanto liberal, é importante, de agregar e, portanto, diminuir a concorrência e, portanto, aumenta os riscos de quando correr mal, corre mal de uma forma mais dramática. Mas, apesar de tudo, eu devo dizer que teria muito maior preocupação e tenho maior preocupação com propostas de integração maior. Ou seja, a União Europeia como um todo é uma zona económica similar aos Estados Unidos
eu não me choca que uma parte significativa da União Europeia, ou toda a União Europeia, tenha uma moeda única, que os Estados Unidos tenham outra moeda, que haja mais 3 ou 4 moedas a nível global e concorram entre si. Teria mais preocupação, e tenho mais preocupação, com propostas de integração mais global do que isso, isto independentemente deste, quer dizer, quer o BCE, quer a Federal Reserve, quer não ser o meu sistema monetário preferido, digamos. Eu tenho uma dúvida, tu falaste ali sobre as ameaças da Europa, falaste da decadência da Europa, né? Vou pegar um argumento dos direitistas europeus, tá? Não sei se é um argumento válido, mas é um argumento que dentro da Europa se escuta falar bastante dos intelectuais e políticos de direita, que as imigrações essas que estão ocorrendo é um risco para a Europa. Todas as imigrações, e é uma das notícias que chegam para nós aqui quase que diariamente. Quase que diariamente aparece um navio naufragou, ou alguém salvou um navio, sempre aparece alguma coisa aqui. Qual é a tua visão sobre isso? O que vai acontecer com tudo isso? Ou assim, o que vai acontecer? Algo meio do futuro, mas o que está acontecendo? Certo. O que vai acontecer é difícil, não é? Mas o tema das migrações é um tema complicado. É uma, entre outras razões, pelas quais eu também não acho que o Estado tem um papel a cumprir. Eu não sou defensor de open borders, fronteiras abertas, não é? Portanto, eu acho que precisa ter, aliás, historicamente isso sempre aconteceu, não é? Portanto, não é uma razão, claro que também historicamente sempre houve escravatura até deixar de haver escravatura, mas, portanto, eu estou consciente que esse não é o melhor argumento, mas acho que há razões fortes para não haver fronteiras abertas. Também não sou a favor de fronteiras completamente fechadas. Agora, o que me parece é que você precisa ter alguma regulação de fluxos migratórios, ou seja, não pode admitir fluxos sem critério, porque, quer dizer, as relações económicas são relevantes e são muito importantes. A minha própria formação de base é a economia, sou bastante sensível a isso, mas uma sociedade tem também laços culturais, laços linguísticos, um conjunto de aspectos que, quer dizer, basta pensar, por absurdo, se amanhã o Luxemburgo permitisse a imigração e desse cidadania a 10 milhões de chineses, não é? Ou de indianos, ou de portugueses, não é? Portugueses têm lá muitos, apesar de serem maioritários, não é? Mas enfim, vamos pensar até numa sociedade com traços culturais muito diferentes, não é? Quer dizer, o Luxemburgo, em certo sentido, como nós entendemos, deixaria de existir, não é? Que não é nada contra os chineses ou os indianos. Ou seja, mas o ponto é, há aspectos em termos das sociedades, políticos, culturais, etc., que podem ser postos em causa por migrações maciças e indiferenciadas no curto prazo. E, portanto, me parece que mesmo quem, independentemente do discurso que se tenha sobre refugiados, etc., eu não vejo nenhum governo a abrir completamente as fronteiras, a dizer, ok, venham todos e fechar. É sempre uma questão de qual a melhor regulação. E, portanto, eu não vejo a migração como a ameaça principal ao Ocidente, mas também não vejo como solução, por exemplo, ao problema demográfico. Tem muita gente que fala, e tem colegas meus académicos que falam, não tem problema não ter filhos porque tem muita gente querendo vir viver na Europa, não é? Isso confesso que me faz alguma confusão, porque é um pouco um argumento de substituição populacional, é dizer, olha, estes não querem se reproduzir, mas não tem problema porque tem gente querendo vir do outro lado. Acho que faz sentido haver movimentos migratórios, acho que pode até haver aspectos de diversidade cultural, etc., que são vantajosos, mas acho que têm que ser geridos, não é? Eu, pelo menos para mim, não estou convencido que dê para ter migração maciça sem isso gerar problemas culturais, de segurança, identitários, etc. E esses teus medos, tu já sente ele? Tu achas que a cultura de Portugal, ou a cultura de alguns países que estão sofrendo isso, está mudando com a chegada desse pessoal? Olha, porque assim, eu me preocupo muito com a cultura de Portugal, porque tá indo muito brasileiro para aí. Isso me preocupa. isso é bem preocupante. Isso é o que mais me preocupa. Aí tem grande proximidade. Eu acho que aí é uma integração fácil. Não, e aliás eu ia responder pegando precisamente nisso. Eu acho que o caso português é um pouco diferente porque, primeiro, como o país no contexto europeu não é particularmente rico, grande parte, por exemplo, destes refugiados que vêm do norte da África, Síria, etc., eles querem ir para a Inglaterra, querem ir para a Alemanha, muito poucos querem ficar no sul da Europa, não é? Portanto, não sentimos essa questão. E depois, uma grande parte dos imigrantes de mais longa duração que se estabelecem vêm de países de língua portuguesa, seja em África, seja do Brasil, não é? E, portanto, que há uma integração, embora já há alguns problemas também com nomeadamente imigrantes, portanto, segunda geração de países africanos de língua portuguesa, não problemas, enfim, nada comparado com França ou outros países, mas há alguns problemas.
mas em geral eu diria que Portugal não tem, neste momento, problemas muito significativos com a imigração. Agora, acho que se você olhar para a Suécia, para a Alemanha, em parte até para a Inglaterra, em algumas partes, acho que essa questão já começa a fazer sentido, não é? Não é por acaso, por exemplo, em França, tem o Michel Houellebecq, não é? E não é por acaso que é um dos autores mais vendidos, não é? Ou seja, eu acho que há uma percepção, nomeadamente quando há diferenças culturais, religiosas, muito profundas, não é? Quer dizer, se você passa a ter, por exemplo, nos subúrbios de Paris, uma parte significativa da população que acha que os tribunais devem aplicar a Sharia, a lei islâmica, você tem um problema, não é? Pode-se tentar resolver de várias formas, mas é um problema. A meu ver, não dá para fechar os olhos e dizer, não, vai tudo correr bem e não temos aqui problema nenhum, não é? Que não seria provavelmente um problema se a proporção fosse menor, se fosse mais espaçada ao longo do tempo, se desse tempo para haver integração, etc. Não é? Como faz eu vou frequentemente em Londres, colaboro também com uma universidade em Londres, a Universidade de St. Mary's, e faz-me confusão, em algumas zonas da cidade, ver mulheres de burca, não é? Na rua. E não é uma ou duas, é ver uma série de mulheres com o rosto tapado, às vezes em algumas zonas mais do que mulheres com o rosto destapado. Que loucura. Não, e existem reportagens que dizem que tem bairros da França que não tem mulheres nas ruas, que elas estão dentro de casa. Só homens que saem na rua. Daí isso é uma coisa bastante fora da cultura ocidental como um todo, né? Eu acho, quer dizer, não tenho uma solução, não tenho aqui um número para dizer que dá para permitir 1%, meio por cento, 2%, ou para dizer podem vir daqui, mas não dali. Agora, me parece, eu não sou especialista nessa área, mas me parece que tem que ter, ou deve ter alguma política de imigração, tem que ter um critério. Parte desse critério deve ser económico, mas também deve ser cultural, ou seja, em termos de proximidade e de possibilidade de integração, não é? E que o discurso de simplesmente fechar os olhos e dizer tudo vai correr bem, o que acontece, eu acho que numa parte da direita por razões económicas e numa parte da esquerda por uma espécie de politicamente correto, multiculturalismo, dizer que fica mal estar a dizer que há problemas, mas que às vezes pode acabar por convergir, me parece perigoso e me parece que pode acabar por gerar, para além dos problemas resultantes das próprias da própria imigração descontrolada, pode gerar depois uma reação que nós estamos vendo em alguns países, nomeadamente do norte e centro da Europa, que é de surgirem depois forças políticas mais radicais, em que a principal mensagem é estamos perdendo o nosso país, não é? E, portanto, acho que esses dois aspectos são perigosos, não é? Sim, eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas antes, Fux, nós temos uma pequena comunidade que a gente aceita pessoas de fora, né, Fux? É verdade. Que comunidade é essa, Fux? É nosso grupo do Telegram, só que você tem que pagar para entrar, né? Bem coisa de ANCAP, né? Não deixa entrar de graça. Onde é que se paga para tu entrar no grupo, Júlio? Para ganhar o carimbo no passaporte para entrar no nosso grupo, é só em Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Tá lá, faça uma contribuição mensal e você vai receber o convite para participar do nosso grupo, o grupo mais livre do Telegram, da internet e de tudo. A minha última pergunta é a seguinte, se eu não me engano, foi o Marx que propôs a Internacional Socialista, né? Internacional Socialista acho que foi uma criação dele, ou ele participou lá do início. Agora está surgindo a Internacional Nacionalista, né? Que é todos esses... Eu não sei se existe esse movimento de fato, mas todos os caras mais de direita que estão ganhando poder, eles estão meio que se aliando, assim, né? Bolsonaro, Trump, o Boris Johnson, o cara da Áustria aí, né? O cara da Áustria acho que é bem nacionalista, o da Polônia. Isso é uma reação a tudo isso? Tu acha que isso vai acontecer em Portugal? Tu acha que isso vai ocorrer em outros países, tipo a Alemanha? Um nacionalista na Alemanha não é uma coisa muito boa, né? Mas é uma piada que eu não sei se estamos fazendo, não sei se é politicamente correto. Foi pesada. Que é um grupo livre. Mas é que no Brasil esse tipo de piada é normal. Eu não sei se na Europa fazer esse tipo de piada. Mas tu acha que pode surgir, assim, um movimento nacionalista pipocando em outros países da Europa? Quer que eu comece por Portugal e depois falar mais em termos internacionais? Em Portugal até agora não teve nenhum partido, nem nenhum movimento com essas características a ter sucesso. Tem alguns movimentos muito pequenos, mas praticamente não tem expressão eleitoral nem social até agora. Eu acho que em parte isso também se relaciona com o que eu estava falando há pouco, a imigração. No caso português, em parte pelas tais más razões económicas do país ser, no contexto europeu, relativamente pobre e pouco atrativo, não tem tido a mesma pressão que noutros casos, e a imigração que temos é, em muitos casos, com menos problemas de integração. E, portanto, eu no caso português não antecipo que no curto prazo isso possa acontecer, embora mais a médio prazo depende muito da evolução europeia, não é? Portanto,
se essa acabar por ser uma tendência muito forte na Europa, é natural que acabe por chegar também a Portugal. Em termos internacionais, historicamente sempre houve uma dificuldade grande em termos políticos de movimentos nacionalistas se associarem em termos internacionais, precisamente pelo caráter nacionalista tender a ser exclusivista, ou seja, quando a mensagem política é muito centrada em que os Estados, por exemplo, os Estados Unidos são a nação número 1 e você vai tentar se aliar com um cara que diz que a Polónia ou a Hungria é a nação número 1, não faz sentido. ou seja, chega ao momento em que fica difícil de agir em comum, não é? Portanto, eu vejo estes movimentos que têm havido e estas tendências internacionais e como tentativas do Steve Bannon e o presidente da Hungria também tem estado, o Orbán também bastante ativo, mais como uma reação a um certo predomínio social-democrata e de movimentos de esquerda nas instituições internacionais, nos mídias internacionais, etc. Portanto, um pouco como uma agregação de políticos e de forças políticas que se sentem atacados e maltratados e excluídos por este sistema dominante, do que propriamente como algo que possa ser feito um paralelo com a Internacional Socialista, com um conjunto de ideias estruturadas, um programa de ação. Quer dizer, em muitos aspectos não tem forma de você estabelecer um programa de ação coerente e consistente do movimento nacionalista ou populista nos Estados Unidos com um movimento na Dinamarca ou na Finlândia ou na Alemanha, não é? E, portanto, eu acho que vejo mais como uma reação e não vejo um grande potencial de atuação estável e duradoura ao longo do tempo. Agora, acho que é um sintoma importante e acho que muito, para fechar também, voltando ao Bolsonaro e ao Trump, etc., acho que não é por acaso que temos líderes com estes perfis a serem eleitos em vários países ao mesmo tempo. Ou seja, eu vejo isto em parte como uma reação ao que veio antes, quer dizer, porque a grande parte do eleitorado foi confrontado com o Obama é o fim da história, portanto agora ou você apoia isto ou você é um desqualificado, não é? Como a Hillary disse na campanha, o deplorables, não é? Portanto, os outros são os... Quer dizer, não dá para você chamar metade do país deplorable, não é? Quer dizer, e aconteceu, acho que um pouco mesmo no Reino Unido, você não pode ser para o Brexit, senão não conta, e aconteceu um pouco no Brasil, dizer, não, quem apoia o Bolsonaro é desqualificado, é um cara que não devia votar e tal. Portanto, eu acho que estes movimentos são um pouco movimentos de reação, depois podem ter resultados diferentes, até porque eu acho que em muitos casos não há muito mais de comum entre eles do que serem reação, depois há características locais que são muito diferentes, não é? Mas, portanto, são relevantes como reação, mas não vejo que haja esse potencial de ação coordenada a médio e longo prazo. Excelente. Né, Júlio, tu falou de um movimento internacional nacionalista, que coisa bizarra, né? Não, fui eu que inventei aqui, mas eu acho que tem alguma coisa, alguma sigla assim que eles estavam criando ali. Estados Unidos tem, inclusive o Peter Thiel é um dos proponentes lá, que é nacionalismo... National Conservatism. National Conservatism, tipo, os caras... acho que é isso, a história humana vai para um lado, cria-se uma reação, volta para o outro, e assim vai indo. A pergunta é se no longo prazo vai mais para o lado de mais liberdade ou de mais controle, né? Essa é a pergunta. E indo para o nosso fim aqui, só fazer uma correção de algo que nós falamos lá no início, não é a primeiro papo com alguém do além-mar, nós falamos sobre Catalunha no episódio 22. É nosso verdade. Amigo Ramon Crivellaro. Mas o Ramon é brasileiro, né? Então não é brasileiro, mas ele estava na Catalunha. Então tá, André. Genuinamente além-mar. Temos no show notes, a gente tem as referências dos livros do André. O André é autor também, então tem 3 livros ali citados dele, para as pessoas saberem quais são os livros, tá? Teoria Política e Geoestratégica, Desafios Contemporâneos, tá? Esse livro infelizmente está em falta, mas eu botei o link na Amazon, dei um clique lá para conhecer. Da Salamanca School, né? A primeira escola proto-austríaca, seria isso, André? Tem elementos que são antecedentes importantes da escola austríaca e do pensamento liberal, não é? Ainda que os autores, quando estavam escrevendo, não estavam obviamente pensando nisso, não é? mas tem um conjunto de antecedentes importantes. O Rothbard dedicou alguma atenção a eles, e é uma área de estudo que tem crescido nas últimas décadas e que ajuda também um bocadinho que eu acho que é importante para portugueses, brasileiros, espanhóis, etc., desmistificar um pouco a ideia de que
a liberdade e a preocupação com a liberdade e o liberalismo é algo que é essencialmente anglo-saxónico, não é? Que, se nós virmos, e se calhar faço essa a dica, se nós virmos o que a Escola de Salamanca e os autores produziram, vemos que antes do Adam Smith, antes do John Locke, em alguns casos de forma mais profunda do que estes autores, tem um conjunto de autores ibéricos, portugueses, espanhóis, alguns inclusive vieram fundar universidades na América Latina e que tinham uma preocupação central com a liberdade. Muito bom. E o outro livro que tem aqui citado, então, é o Ordem, Liberdade de Estado, uma reflexão crítica sobre a filosofia política em Hayek e Buchanan, também do André. Mas, infelizmente, também tá em falta esse, André. Vamos gerar uma demanda aí para esses livros, tem que imprimir esse negócio todo, esse trabalho. Então, tu tem alguma dica de livro específica para nos dar? Eu acho que falámos de um autor que é, a propósito da situação europeia, da tal questão da decadência, o Michel Houellebecq. Eu acho que recomendaria o Submissão. Não é um livro liberal, pode ser visto em alguns aspectos com preocupações liberais, mas acho que para quem está de fora da Europa e quiser perceber um bocadinho as preocupações culturais e de tensões religiosas, acho que é uma boa leitura. Excelente. Muito bem, estará nas show notes. Só entrar lá então no nosso site e conferir elas. Belo papo. André, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Várias coisas da Europa que nós que estamos aqui nessa distância, nós não temos muita noção do que está ocorrendo aí. Principalmente as coisas que chegam na mídia por nós aqui são bastante distorcidas. Muito obrigado por dar a tua visão sobre o que está ocorrendo aí. Foi um papo excelente. E, André, tu tem uma especialização em teoria da escolha pública, né? Também tem. Sim, é uma das áreas que eu trabalho mais. Isso no futuro, vamos te convidar de novo, se aceitar o nosso convite, para discutir isso, porque é um tema muito interessante, né? Sobre como é que funcionam as escolhas públicas, governamentais. A gente já pincelou esse tema várias vezes, né? A gente nunca entrou nele. Seria um bom tema mesmo de entrar. Muito bem. André, muito foi um prazer. Foi um prazer. Tem algumas palavras finais? Não? Foi um prazer estar aqui com vocês e no Tapa da Mão Invisível e obrigado. Valeu, André. Um abraço. Valeu, um forte abraço. Tchau. Tchau.